Buenas, bom dia, boa tarde, boa noite, o professor Johnny e também aos companheiros que tiverem acesso a esse vídeo. Vim aqui para fazer a avaliação formativa do primeiro bimestre da disciplina de Floricultura e Paisagismo. Vou pegar a ferramenta aqui, deixar meu mate de lado, mostrar o roteiro, seguir só para fazer uma cronologia dos fatos. Nesse bimestre a gente viu que a floricultura é um ramo crescente hoje no Brasil, que atualmente passa por certas dificuldades. Entretanto, a floricultura ela deriva da horticultura, num ramo onde visa a comercialização de plantas ornamentais, de flores e algumas espécies que têm a finalidade ornamental. Ornamental, mas o que realmente é ornamental? É aquilo que é visado para enfeite, adorno, e isso que tem um certo efeito de embelezamento. Esse efeito de embelezamento, a gente viu no começo do bimestre, que é relativo. E de fato, até eu cito aqui a professora Telene, uma grande pesquisadora no ramo da floricultura, que a beleza acaba sendo relativa por cada área, por cada região. E cada planta ornamental vai trazer em característica particular a sua beleza. Ou seja, para algumas plantas ornamentais o que é atrativo é o cheiro, o capim-limão, ou algumas também flores que têm um odor característico. Algumas é pela arquitetura das suas folhas, dos caules, a citar a própria mamona, que hoje é comum em terrenos baldios no Brasil, é uma planta espontânea. Já o bambu, pela decoração, ornamento, até algumas palmeiras que unem os dois, tanto o caule quanto a folha. E isso também a gente já pode puxar um detalhe, dentro da floricultura, cada planta ornamental ela se enquadra dentro de alguma tipologia, seja planta para vaso, para corte, e algumas também, que é de fato para ser arbustos, outras arbóreas, outras de flores, outras de vasos, algumas aquáticas. Mas o que, na minha opinião, eu vejo que é um detalhe importante é o uso dessas plantas. Algumas podem ser cerca-viva ou podem ser usadas isoladamente para algum fim ornamental. Por exemplo, a citar o hibisco e o cipestre. Algumas cerca-vivas ficam fantasticamente embelezadas com o uso deles. E também a forma que tu vai exercer uma poda. Mas de forma isolada também dá para fazer trabalhos fantásticos. Isso vai muito do uso do paisagista e também do ponto de vista que ele tem sobre a beleza de cada planta. Isso é um ponto fundamental para a gente conseguir entender também a história da floricultura até aqui. É muito importante saber que isso tem um peso mais artesanal, um cunho mais artesanal do que produtivo. E hoje em dia a gente ainda vê reflexos disso. Por quê? A horticultura e a fruticultura não é tanto assim, elas já são um valor mais comercial, uma característica, um perfil produtivo mais comercial. E o legal de tudo é que todas as três setores, olerícolas, alface, frutas, maçã e plantas ornamentais como a rosa, elas vieram de um mesmo espaço, hortos. Hortos, antigamente, nas grandes casas, ele era o jardim, era um espaço onde se cultivava plantas medicinais, aromáticas, temperos, algumas plantas também de cultivo das folhas, hortaliças, e algumas frutas e flores. Então também havia canteiros de flores. Quanto maior o horto e muito mais rico nessas espécies, era mais visto. Esse quintal era mais visto. E talvez daí a gente consiga entender porque a grama do vizinho é mais verde. Diante disso, começou a segregar a parte e aí a gente vê a floricultura de forma isolada. Ela, na antiguidade, ela compunha assim hortos, mas numa forma de ser um jardim de receptividade. Vai muito de acordo com cada civilização. O que ela ganhou mais força ao longo da história foi nas navegações, onde conseguiram descobrir as Américas e a rota de comércio da Índia, onde as espécies encontradas, elas também eram trazidas como especiarias e cultivadas. Ali na região do Cáucaso e do Oriente Médio se difundiu muito também os cruzamentos, e ali surgia novas cultivares, novos cruzamentos, novas plantas ornamentais com cunhos diferentes.
E isso até então, no meio da Idade Média, no início do Renascimento, ela tinha uma produção, até então, artesanal, mas era uma produção de cunho comercial em pequeno nível. Só que era um serviço muito moroso, né? Requeria uma mão de obra muito grande, ele era feito de forma amadora. Bueno, a parte principal é que com a Revolução Industrial, as duas grandes revoluções industriais, lá na década de 1800, no século de 1800, isso difundiu muito nas cidades europeias. E para chegar no Brasil, a gente passou por um processo, bem logo no início do século de 1900, para um período que eu falo europeização do Brasil. Eles queriam trazer, né, padrões europeus para as cidades brasileiras. E com isso, difundiu também não só a arquitetura, algumas instalações das cidades brasileiras, como a iluminação pública, mas também alguns parques e jardins. E ali começou a difundir muito mais a floricultura no Brasil, que já vinha em passos pequenos, né, a produção de orquidários e coisas do tipo ali em São Paulo. Mas difundiu mais e chegou na década de 70, isso foi um boom mundial. Já com a Revolução Industrial, alguns países da Europa ficou característico com essa produção das flores, como a Holanda, e aí esse boom da década de 70 tecnológico revolucionou, onde a gente já entra falando em relação a construções, onde é produzida essas plantas ornamentais, com cada tipo. Hoje a gente tem desde cultivos amadores, jardinagem, como também a gente tem instalações que, como a professora Taline falava, em algumas publicações, que são fábricas de produção de plantas, estufas altamente tecnificadas. E isso também reflete na qualidade do substrato, no estudo dessas plantas. E o que é mais magnífico, porque as plantas ornamentais, além do seu vislumbre de dar uma certa visão diferente para cada um que olha, para cada um que trabalha com ela, cada um tem uma sensação diferente de trabalhar com essas plantas, elas também têm os cuidados especiais com elas, em relação a algumas plantas que precisam de mais luz, outras plantas menos luz, dias longos, dias curtos, para que possa florescer, possa se desenvolver. E esses cuidados especiais que dão todo o valor a ela. Ela requer mão de obra, requer muito conhecimento e muito estudo. Bueno, se ela também tem viveiros tecnificados, como que se divide isso aí? A gente viu isso no semestre e agora eu posso dizer que o que eu consegui perceber é que tem uma divisão ainda muito grande em plantios em campo aberto, em muitos pequenos produtores, alguns fazendo uma área de telado. Então, primeiro, campo aberto, né, em canteiros, produção a céu aberto. A segunda seria a produção em telados, com sombrite, em estruturas mais simples, e a produção em estufa em caso de vegetação. O legal é que campo aberto e produção de telados, elas se unem, pois se você quer uma diversificação na produção, você sabe que algumas plantas vão precisar de uma menor intensidade de luz. E ali entra a característica e a mescla desse sistema de produção. Legal de tudo o empenho e também a valorização da mão de obra que esse setor faz. Seja no campo aberto, seja na produção em telados, em pequenas estruturas, como também nas casas de vegetação. A valorização da mão de obra e do pessoal que está trabalhando é fantástica. Isso daí tem um cunho social grande e econômico, pois movimenta muito dinheiro por atender mercados abrangentes em certas épocas do ano, e isso vai sendo seccionado em cada época do ano, desde o começo do ano, beleza, Dia das Mães, Dia dos Namorados, né, chegando no meados do ano, e depois algumas datas comemorativas, ali especial de cada região, até chegar no Dia de Finados. Tem uma venda muito grande. E o legal é que quanto mais a gente tem essas datas comemorativas e usa da criatividade para criar nessas plantas ornamentais, a gente vai atendendo também outros fins. O Dia da Mulher hoje também tem uma procura muito grande por flores. Isso movimenta a economia, principalmente quando tem um nicho de mercado específico. Mas para que a gente possa alavancar nesse segmento, é importante algumas considerações, e algumas considerações muito técnicas. A escolha do substrato
quando a gente fala nessas plantas ornamentais, na forma de propagação delas, é fundamental. Ela precisa ter um método correto de propagação, seja por estaquia, autorquia, mergulhia, ou até mesmo produção via semente de algumas flores, que acaba sendo mais viável. E dentro disso, o sucesso disso, não só a sanidade na forma do método que tu escolher, mas também a qualidade do substrato que ele vai ser propagado, onde ele vai ser fixado depois, ou até mesmo produzida, a semente, transplantado às mudas. Os substratos, eles têm que ser muito importante a característica física e química deles. Você tem que se conhecer, pois a receita que se faz para você fazer um substrato de sucesso, substrato que seja bom, ele não é único. Ele varia de cada espécie, varia na necessidade da característica dessas espécies, como também na relação ao produto final que vai querer. Algumas espécies em pH mais ácido tem uma floração de uma cor diferente, outras com pH básico outra cor. Isso que é interessante, isso que é legal e é gostoso de trabalhar na floricultura. Esses substratos também, uma coisa muito importante de comentar, que além das características físicas e químicas dele, claro, porosidade, a densidade, em relação à física do substrato, mas como também ao pH, a condutividade elétrica, a liberação da CTC desse pH, que deve ser levado em consideração, também alguns tipos de substratos. Alguns que vão ser orgânicos, que têm uma viabilidade maior, a forma de se conseguir desde o composto do lixo orgânico urbano, até para fibra de coco, até para casca de arroz carbonizada e alguns minerais, desde a vermiculita, areia e alguns sintéticos, a espuma fenólica, que daí já é mais utilizado em produção de algumas plantas que têm maior agregação de valor, em estufas, né? Mas nada impede de fazer uma mescla desses tipos de substrato, visando a característica de cada composto, para que se tenha um sucesso na produção e uma planta saudável. Por quê? Sobretudo as plantas ornamentais, por ela ser subjetiva a visão e o uso de cada uma, que é a parte que mais me chama a atenção e é mais importante e mais fascinante dentro da floricultura, é saber que, de modo geral, para que uma planta seja ornamental, ela tem que estar saudável, tem que estar nutrida, hidratada e livre de praga e doença. E a gente sabe quanto dentro de uma grande cultura que a gente tem um modo de produção um pouco mais tecnificado e que facilita hoje o cotidiano do produtor, principalmente na difusão do assunto, seja ele científico ou da experiência de cada produtor, a gente já vê quanto difícil é isso. Nós vemos que dentro da floricultura o desafio é maior. E esse desafio que a gente está passando também hoje em dia, ele é econômico. É uma coisa que um professor comentou ali numa palestra, que eu achei muito interessante, porque hoje em dia o pessoal, antes de ter um enfeite na mesa, ele quer ter o prato de refeição, principalmente o prato de refeição. O enfeite, hoje, o adorno da mesa não é mais a pretensão, não é mais o objetivo dos brasileiros. E isso está fazendo com que a gente está tendo uma quebra grande de floricultores, por serem produtores pequenos, por a demanda não estar sendo atendida. Mas eu creio que todos esses acontecimentos da pandemia, eles vão trazer para a população, para o pessoal atendido, uma visão diferente, uma consciência diferente. A gente já está tendo isso já há algumas décadas no consumidor, claro que é recente, mas com essa pandemia vai mudar muito o conceito na visão do cidadão. E esse cidadão vai começar a dar importância às plantas colocadas num parque, na arborização urbana, vai dar valor pela qualidade do ar respirado, vai dar valor também pela manutenção correta da cidade, de um jardim, porque ali também a gente precisa desse lugar. A gente não vai viver uma selva de pedra para sempre, porque isso está sendo um mártir hoje nesse isolamento social. Então, creio que depende do setor, a floricultura pode alavancar. Eu espero muito que a agricultura seja eterna e que produtores não quebrem mais. Obrigado a quem assistiu, ao professor, pela atenção. Forte abraço e vamos que vamos.